Olá, meu amigo, minha amiga, vamos para mais um vídeo neste canal. Lembrando que este canal tem como objetivo glorificar o nome de Jesus. Se inscreva neste canal, dá o seu curtir, ative o sininho, as notificações, porque esta mensagem de Deus, ela é para falar com a vida dos irmãos, é para os irmãos também pregar esta mensagem. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer para nós não temer aquele que pode fazer dano ao corpo e não pode fazer dano à alma. Mas a palavra do Senhor vai dizer para antes nós temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, ou seja, Jesus Cristo. Ele é o único que irá julgar as nações, que irá julgar os povos. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que já é hora que se comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Jesus Cristo? Nós vemos desde o Antigo Testamento, algumas pessoas que desobedeceram a Deus, e sabemos que o fim delas não foi muito bom. Nós vemos a cidade de Sodoma e Gomorra, a qual foi inundada por fogo e enxofre, aquela cidade foi destruída. Nós vemos os egípcios, a qual Deus o afogou, eles no mar, abriu o mar para o povo de Israel passar, depois fechou o mar, e por conta da maldade deles, eles pereceram no inferno. Ou seja, não foi Deus que fez o mal, apenas por conta da maldade deles mesmos, do povo do Egito, eles mesmos sofreram as pagas de suas maldades. Então nós vemos que muitas das coisas que aconteceu, Deus é amor, mas também Deus é justiça. Hoje o texto que eu quero compartilhar também dizendo que haverá um julgamento antes de tudo. A palavra do Senhor vai dizer que haverá um julgamento no céu, que Jesus separará os ímpios do justo e vai julgar cada um segundo as suas obras. Então nós vemos aqui nesse livro de Lucas, a palavra do Senhor, que se encontra lá em Lucas, no seu capítulo 16, e o verso de número 19, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia um homem rico e vestido-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias de forma regalada, esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava se alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lambiam as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu-os de longe, Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, pai, tende misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora ele é consolado, e tu és atormentado. Então a palavra do Senhor, ela é bem clara. Aqui nós vemos um rico, ele não foi para o lugar de tormento, o Hades, que é um local de julgamento, antes da pessoa ir para o julgamento final e totalmente ser lançada no mar de fogo, em enxofre. Antes da pessoa perecer no inferno, ela tem esse lugar para esperar, ou seja, aquela que pratica o mal. Mas os que estão em Cristo, eles irão para um lugar melhor. Antes, as pessoas iam para o seio de Abraão no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós vemos que há um paraíso, a qual o próprio Jesus falou àquele ladrão da cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então nós vemos que as pessoas antes do Novo Testamento, elas iam para o seio de Abraão. E o rico, no caso, a qual fez o mal, não porque ele era rico, mas sim porque ele não fazia o que era reto aos olhos do Senhor, ele foi para este lugar de tormento. Então nós vemos que a alma, ela é eterna, a alma, ela não morre. Então nós temos, após essa vida, que prestar conta com Deus diante dos nossos atos. Claro que é pela graça de Deus que nós somos salvos, a qual diz lá em Efésios que pela graça nós somos salvos, não por obras, para que nós não venhamos nos gloriar em nós mesmos, mas Deus conhece o que é bom, o que é reto aos seus olhos, o que é justo, e Deus também conhece as pessoas más. Então, a pessoa que acha o seu próprio caminho e o escolhe, Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa escolher, mas a salvação, ela é para todos aqueles que invocam o nome de Jesus, aqueles que se arrependem.
Então a graça do Senhor, ela se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, principalmente os que creem. Mas nós vemos que alguns não querem saber de Jesus. Então nesse texto a gente vê um homem rico, a qual foi para o Hades, no lugar de tormento, ele sentia sede, ele pediu que para Abraão, no caso pedia a Lázaro que molhasse a ponta dos seus dedos e colocasse em sua boca, porque ele sentia sede naquelas chamas. Além disso, está posto um grande abismo entre vós, de sorte que os que quiserem passar daqui, não pode, nem tampouco os de lá passar para cá. Então Abraão disse que não tinha como Lázaro molhar a ponta do dedo na água e colocar na boca dele, porque tinha uma divisão e um abismo, que nenhum que podia estar do outro lado pudesse ir para o outro. Então nós vemos que é claro, e disse ele, o rico, e rogo-lhe, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunha, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Então nós vemos um diálogo aqui entre Abraão e este homem rico que estava naquele lugar de tormento. E Lázaro estava quieto, apenas no seio de Abraão, descansando. E nós vemos que o pai Abraão, ele era bem claro em suas palavras. E este rico falou, olha, avisa os que estão vivos, para que não morram e venham para este lugar de tormento, ao qual eu estou, para eles crerem em Jesus. Avisa eles. E o pai Abraão disse assim, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Mas só que Abraão, ele foi bem claro. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que alguém dos mortos ressuscite. Então Abraão, ele falou que não tinha mais jeito, que as pessoas, por conta própria, tinham que crer na palavra. Quando Abraão fala, olha, creem em Moisés e os profetas, é para crer na palavra que está escrita. Porque toda a palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo, e os profetas, tanto Moisés, Elias, Isaías, vários profetas que tem na Bíblia, já falam da salvação, já falam de Jesus, já estão falando de Deus. Então, é pela palavra que nós somos libertos. A palavra do Senhor diz, agora nós somos limpos, e limpos pela palavra de Deus. Então, é a palavra que abre os olhos das pessoas. Por isso que há sempre um contato com a palavra antes da conversão. Quando as pessoas aceitam Jesus na igreja, nós vemos este contato com a palavra, a pessoa chora, vai lá na frente, confessa Jesus como Salvador, e a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que me confessam, Jesus diz isso, diante dos homens, naquele dia eu o confessarei diante do meu Pai. Então a vida é uma só, meu amigo, minha amiga, e somente neste mundo, para nós fazer o bem, buscar a Deus, servi-lo, adorá-lo, confessá-lo, testificar o nome de Jesus, suas obras, testemunhar a outras pessoas para que elas também sejam alcançadas pela palavra, porque depois que acabou esta vida, acabou este mundo, não há mais salvação, não há mais obras, não há mais nada. Então, agora é o momento, hoje é o momento, eu quero te dizer que Deus ele é com você. Esta palavra ela é tanto para quem está na igreja, mas também para quem está fora. Há um dia em que Jesus vai julgar todos. Há um dia em que Deus, além de ser amor, ele é justiça. Há alguns que não os conhecem, há outros que conhecem a Deus. Então nós temos que fazer o bem, porque Jesus, ele sonda o oculto, o escondido, ele tudo vê, e sempre é um novo tempo. Este tempo chegou. Eu peço que você venha enviar este vídeo, porque este vídeo, meu amigo, minha amiga, é a palavra genuína, o que não é muitas das vezes pregado nas igrejas. As pessoas elas não pregam a palavra, elas pregam bênçãos financeiras, mas elas não pregam o que está escrito. E o que está escrito é, há um dia determinado, há um céu, há um inferno, há Deus, ao adversário. Esta é a verdade. Há aqueles que temem a Deus, aqueles que não temem a Deus, mas o lugar, quem determinará é o nosso Deus quem há de ficar. Este homem rico não foi por causa das suas riquezas, foi porque ele não ajudava o próximo, Deus Deus conhecia o seu coração, sabia que ele vivia de forma esplêndida, mas não queria ajudar ninguém,
não se preocupava com Lázaro, que estava cheio de feridas, pedindo migalhas da sua mesa, almejando comer das migalhas da sua mesa. Então, reflita sobre essa palavra. Eu peço que você venha compartilhar, venha se inscrever neste canal, para que vidas venham ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor.